Abençoe sempre. Capítulo 12. Livro dos Espíritos. Questão 930. Lei cristã. Pela lei cristã, ou seja, pelos ensinamentos de Jesus no seu evangelho de vida, ninguém passa necessidades, desde quando obedeça a seus preceitos no que toca à vida. Um dos luminares da espiritualidade maior responde ao codificador sua inteligente pergunta, de maneira simples, sem prolixidade. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Os próprios discípulos do Senhor nada possuíam, no entanto, nada lhes faltava do essencial e todos eram abastecidos naquilo de que precisavam. Eles viviam a verdadeira fraternidade, onde todos trabalhavam para ser úteis aos que precisavam. Os enfermos presos aos catres de provações recebiam igualmente tanto quanto os que trabalhavam. Qual dos trabalhadores gostaria de trocar posição com um enfermo? O que é melhor, trabalhar ou ficar preso ao leito? Os velhos, as crianças, os enfermos e os indolentes precisam viver, e se Deus não deixa faltar para eles o ar, a chuva e o sol, os frutos e o teto, e mesmo o ensejo de viver na terra, nós é que vamos negar a nossa parte no que podemos doar-lhes. Em verdade afirmamos que também ainda passamos por esse estágio. O amor verdadeiro não exige, a caridade iluminada não pede recompensa, e a fé que se firma na razão não precisa do anúncio dos homens. A supressão em nós das paixões é necessária para que a vida corra dentro da harmonia, de modo que a consciência se apodere da paz que não perturba o coração. Sejamos omissos nos julgamentos apressados e cuidemos de nós mesmos sem egoísmo, esquecendo igualmente o orgulho em todas as suas ramificações que as paixões apresentam no campo imenso da mente. No dia em que o Evangelho de Jesus penetrar os portais da política e os homens que a praticam o colocarem como carta de luz na magnitude que ele alcançou, nada vai faltar para o homem, porque Deus não dá miséria e, sim, dá abundância, em todos os ramos da vida que o ser humano possa estar. Se o amor for a primeira ideia das almas dos dois planos da vida, as enfermidades desaparecerão por simples toques das mãos, a água será remédio e o ar dará mais vida. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas 13:12. Basta uma ordem do verbo que não se misture com as paixões inferiores, que a enfermidade, ou as enfermidades de todos os tipos, obedeçam ao comando divino. A doutrina dos Espíritos está abrindo caminhos para que os homens entendam a necessidade de harmonia na mente e no coração, passo divino que ele próprio deve dar, buscando sua própria felicidade. A doutrina que vai dominar o mundo é do Cristo, onde o amor e a caridade se expressam como a presença de Deus. A sociedade deve se organizar segundo a lei do Cristo, para que no planeta vigore a paz e nada falte para ninguém. Trabalhemos, pois, para estabilizar a harmonia na terra, que ela é a mãe dadivosa e santa. Do seu seio fecundo brotarão vidas que alimentam as vidas maiores, pelo influxo do amor dos próprios homens. Podes esperar a volta do Cristo, essa é uma verdade, mas, desta vez no reino dos corações, de modo que o homem, à espera dessa visita, mude seu proceder e limpe a sua casa interna, para que o mundo e o ambiente em seu derredor igualmente se transformem, passando a ser o paraíso esperado, e o céu sairá dos corações dos homens, para o coração da terra. Assim será inconcesso todo tipo de desarmonia, e o ser humano avançará para a plenitude da vida, respirando no ambiente da verdadeira felicidade. Capítulo 13. Livro dos Espíritos. Questão 931. Classes sofredoras. No mundo em que habitas, as classes sofredoras são em maior números, por ser a terra mundo de expiação e provas, como retraíam os benfeitores da espiritualidade em O Evangelho segundo o Espiritismo capítulo I. Os que dizem que alguns são felizes se enganam na expressão e mesmo na realidade. Tornamos a dizer o que muitos instrutores da espiritualidade já falaram: não existe felicidade completa na terra.
No entanto, ela é uma realidade, porque alguns já percebem e de vez em quando recebem ou concebem alguns minutos deste tesouro, que é permanente nos mundos venturosos. Nenhuma classe no mundo é feliz, na expressão da palavra. Alguns, aqui e ali, sentem a existência da felicidade e procuram ir em busca da paz que o Cristo tem com abundância. Ele, o Mestre dos Mestres, indicou os caminhos para a aquisição desse estado da alma que, em grande parte, é conquista da alma, no certame da vida. Se a terra fosse morada dos eleitos, como se costuma dizer, onde se encontra a felicidade, não precisaria vir Jesus a ela, nem seria necessário surgir a doutrina dos Espíritos. O Mestre veio para os sofredores e sempre está ao lado deles, consolando e instruindo e, se a doutrina dos Espíritos é Jesus voltando, deve fazer a mesma coisa. Onde somente moram os anjos, qual é o trabalho do consolo? Onde haja somente espíritos puros, qual a necessidade de se pregar o Evangelho? Ele reflete as leis, e para quem foram estabelecidas as leis? Somente para os ignorantes, não para os sábios que já as têm palpitando dentro do coração. Quem sofre é que precisa de médico e remédios. Jesus mesmo disse que não veio ao mundo para os sãos e, sim, para os enfermos. Notadamente buscamos conforto quando estamos sofrendo, remédio quando estamos enfermos e amparo, quando desamparados. O sofrimento no mundo está por toda parte. Muitos dos que se pensa estarem livres dele, pode ser os que sofrem mais ocultamente. Não penses que o conforto material tira os padecimentos materiais e morais, por vezes ele piora a situação. A tranquilidade de consciência gera-se por dentro, não se faz por fora, com dinheiro, bens materiais ou poderes políticos. A felicidade é a maturidade da alma, com mais capacidade de amar. Por enquanto, as próprias leis humanas carecem de reformas, mas que sejam compatíveis com as leis de justiça e de amor. As leis naturais são mal compreendidas pelos homens, porque eles não as sentiram no coração. Esqueceram-se da presença de Deus na consciência e ainda não se lembraram dos 2 mandamentos que Jesus sintetizou, considerando as leis recebidas por Moisés. Quando a humanidade estiver amando a Deus em todas as coisas, bastará esse mandamento para que tudo se transforme em luz em favor dos homens. Somente o amor consegue libertar a alma, porque ele é a verdade, é o caminho e a vida. A terra é lugar de expiação, porque os homens que nela moram se encontram entre o bem e o mal, por vezes mais propensos para o último. Como pode haver felicidade? Feliz somente o é quem ama nas 24 horas do dia, sem nenhum apego às paixões inferiores, em que a caridade em sua vida seja constante. Esta terra será dos eleitos, mas daqueles eleitos que conquistaram esse título pelos processos do amor. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava graças a Deus. Lucas 13:13. Quando andarmos sob a imposição das mãos de Jesus, endireitaremos nossa vida e certamente vamos dar graças a Deus, pela nossa conduta reta, na retidão da nossa moral. Se somente atraímos o que somos, se todas as criaturas procurarem o Mestre, o ambiente terreno deve mudar, tornando-se um paraíso. Será então o céu na terra, porque esta se encontrará transformada, pela transformação dos seus filhos. Capítulo 14, Livro dos Espíritos, questão 932, Maior influência. A maior influência dos maus se dá por causa da ignorância das próprias almas que nela estagiam. No entanto, a paciência de Deus não se esgota e o trabalho de Jesus não para, no sentido de educar todas as criaturas e instruí-las. Esse exercício é demorado, mas se faz. Numerosas falanges de espírito, sob a direção de Jesus Cristo, trabalham junto aos homens no sentido de amanhar os corações empedernidos no mal. Esses homens não são maus, disse Jesus, mas ignoram a verdade que liberta.
As sementes do bem já foram lançadas no campo dos corações. Basta esperar que elas germinem, e disso o Senhor tem certeza. Compete ao homem já entendido ajudar na obra do bem, e o Espiritismo veio ao mundo para ajudar no grande fenômeno do século, o de colocar em ordem a casa terrestre, ensinando a todos a amar, mas com aquele amor que não troca nem vende suas mais ricas possibilidades, onde se pode mostrar a caridade. O mal, pode-se dizer, na altura da compreensão mais elevada, não existe. Somente o que tem vida eterna é o bem, o equilíbrio, a harmonia universal. Se desejas melhorar, pensa em Jesus, fala com Jesus, anda com Jesus, trabalha com Jesus, mas, acima de tudo, vive os preceitos do Mestre, como ele viveu. Desta forma, conhecerás a verdade, conhecendo a ti mesmo. Se a própria matéria se transforma, o espírito que se encontra além deve se transformar sempre para o melhor, em todas as direções do entendimento, do amor e da sabedoria. Se queres buscar no futuro a felicidade, conquista dia a dia, passo a passo, porque ela é a aquisição de milênios de esforços. Os maus são intrigantes, violentos, caluniadores e encontram prazer em todas as paixões inferiores. Eles são impacientes e não gostam da verdade. Os bons fazem-se notar por muitos se amarem uns aos outros, mesmo aqueles que os ofendem e se caluniam. O mundo deve passar para outro grau de elevação, desconhecendo o mal e somente se interessando pelo bem. Quais os mundos elevados que giram no universo de Deus, devemos esperar, pois o planeta deverá receber esse prêmio das mãos de Jesus, vindo de Deus, ao passar dos bilhões de anos que, para a eternidade, são poucos dias. Todos os trabalhadores do bem comum estão sendo convocados. Os clarins tocam em todos os quadrantes da terra, e quem tem ouvidos para ouvir que os ouça, quem tem entendimento para entender que os entenda. É Jesus voltando para a seleção dos valores, de modo que quem herdar a terra, ficará nela, enquanto os demais passarão a outra escola de Deus, para aprender o que não conseguiram nesta mansão de vida. Na verdade, a maior quantidade deverá sair para outra estância de vida, onde serão direcionados pela sintonia dos sentimentos. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Lucas 5:4. O Mestre tomou Pedro como símbolo da pesca de homens, bem como de todos os discípulos e aqueles que desejam acompanhar o Mestre, alertando as almas de que no fim dos tempos maus seria separado o joio do trigo, os bons dos maus. É o que o povo deveria entender, e muitos já o fizeram, lançado redes em todos os oceanos das nações para pescar almas. E esse alerta continua. Mesmo faltando pouco tempo, ainda podes cientificar-te da necessidade de retificar o coração, conquistando valores morais, apegando-te ao amor e fazendo da caridade o meio de salvação do próprio ambiente onde moras, e nele permanecendo, porque este mundo será o paraíso, depois que os homens aceitarem o Cristo como guia e seus ensinamentos como roteiro de vida. Capítulo 15. Livro dos Espíritos, questão 933. Dois vermes destruidores. Os sofrimentos no mundo devastam os homens, trazendo-lhes padecimentos de todas as ordens do que se possa imaginar, sofrimentos materiais e morais. De certa forma, não se pode deter esses sofrimentos, por serem processos de despertamento espiritual. No entanto, compreender que são eles da nossa culpa é bem melhor para que possamos nos esforçar para nos livrarmos deles. Estamos falando de dois apenas, que são o ciúme e a inveja. São realmente dois vermes roedores da alma, se não do próprio corpo físico. Como combater essas duas enfermidades, livrar-se delas? Qual o ser humano, e mesmo espiritual, que não sentiu ou sente ciúme ou inveja? Todos, embora haja os que já se livraram deles. Os que ainda não sentiram essas duas doenças, talvez se encontrem na fila para sentir suas torturas.
Elas, por seu caráter inferior, trazem lições dolorosas para a alma na sua sequência de vida. Como encarnados, e por vezes fora da carne, todos sentirão esse estado negativo do espírito, por não terem ainda conhecido a verdade. Somente os espíritos livres das paixões humanas são limpos dos resíduos de todas as inferioridades. Certamente que devemos combater todos os tipos de inferioridade nos caminhos que percorremos, para que no amanhã, possamos dizer: conheci a verdade e ela me tornou livre das peias da ignorância. O livro dos Espíritos nos fala que, por vezes, os sofrimentos materiais independem da vontade do homem, e isso é certo. No entanto, os sofrimentos morais se encontram na mesma ordem, por nos faltar elevação espiritual para os evitarmos. Como pode o homem primitivo ter uma moral ilibada, se desconhece seus fundamentos? Os sofrimentos materiais e morais somente desaparecerão quando o espírito ascender pelo despertamento dos seus dons espirituais. O tempo se encarrega desse trabalho. Todas as almas que não têm experiências qualificadas na consciência pura, desconhecem a paz e a tranquilidade. Não questionemos a Deus, nem tampouco responsabilizemos, pelos desastres que essas duas forças provocam em nós. O esquema está traçado para o nosso destino, e como Deus é onisciente, Ele já sabe disso, e se deixou que assim acontecesse, é que precisa ser deste modo. Nem nós mesmos temos culpas dos nossos deslizes. Temos culpas, se não combatermos nossas inferioridades, já conscientes dos caminhos onde as paixões nos levam. Todos os vermes roedores são forças negativas que devemos combater, sempre na ordem das coisas, porque é no combate que ganhamos experiência para a verdadeira conquista. Se as almas não fossem torturadas pelos contrastes da vida, como elas conheceriam o outro lado, o da serenidade, da caridade e do amor? Certamente que são felizes aqueles que desconhecem esses vermes roedores. Bem-aventurados são eles, por terem passado por todas essas experiências e delas colheram a paz verdadeira que torna a consciência tranquila, objetivo de nossas vidas. Compreendamos, pois, a necessidade dos nossos esforços visando a melhora da vida material e moral, pois o conseguiremos, por estar no destino de todos. Surge deste esforço a água da vida, quem a bebe nunca mais terá sede. Replicou-lhe Jesus: se conhecerás o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João 4:10. Jesus sempre nos pede que doemos água, em qualquer posição em que estejamos, aos que sofrem, pois Ele está com eles e, se compreendemos, Ele, o Mestre, nos dá água com a qual nunca mais teremos sede, por ser a água da vida eterna. É necessário que entendamos esse pedido. As imperfeições são fantasmas dentro de nós e à nossa frente, e a consciência em Cristo nos pede para expulsá-las, ambientando-nos com amor e a caridade, para que a salvação estale na nossa intimidade o sol da verdade e a luz de Deus no coração. Limpando-te do ciúme e da inveja, ficarás livre de muitos fantasmas que corroem a alma, como carunchos invisíveis, os quais não devemos matar, nem nos servirmos deles para nossa revolta e, sim, transformá-los em vida, em experiências e cultivo da própria paz. Capítulo 16, Livro dos Espíritos, questão 934, perda dos entes queridos. A perda dos entes queridos, para os que ficam na carne, de certa forma transforma-se em dor. Mais adiante, porém, pela compreensão que o Espiritismo dá, ela passa a ser alegria, por saber-se que a vida continua. Ninguém morre, somente se deixa de ver a forma. No entanto, a essência permanece viva, mais viva do que se pensa. O que se chama morte é apenas uma força transformadora de mais vida. Já pensaste nas consequências, se ninguém desaparecesse por esse processo? O que seria do mundo? Não se troca de roupa sempre, porque a alma não pode trocar suas vestes de tempos em tempos.
Para viver melhor, devemos nos acostumar com essas mudanças, que esse costume nos levará à verdadeira paz e poderás ajudar a todos aqueles que se encontram a passar por esse transe, da terra para os planos mais elevados da vida. Todos nós já passamos várias vezes pelo transe de vestir a carne e de desvesti-la como velho trapo e devemos sempre agradecer a Deus pelas oportunidades oferecidas a nós. O corpo é uma esponja que transforma o magnetismo inferior da mente que ainda não atingiu a harmonia desejada e canaliza para a terra esse drástico corrosivo, que por vezes faz crescer as plantas e dar vida a outras vidas, que ainda inconscientes transitam no escuro do solo. Nada se perde, na extensão infinita da vida. Essa consciência nos dá coragem e nos faz sentir Deus trabalhando por toda a natureza humana e divina, para que a alma cresça cada vez mais, reconhecendo a sua paternidade, e libertando-se dos caminhos tortuosos porque haveria de passar em todas as existências, pela lei da reencarnação que vigora em todos os mundos. Se pensas que, quando um ente querido morre, o estejas perdendo, saibas que se dá ao contrário, estás ganhando um amigo no plano do espírito, e nós te pedimos de coração que faças por ele o que puderes nas suas provações, segundo o que o amor te pode inspirar, pois também deverás passar pelos mesmos caminhos do que parece morte, para ganhar mais vida e mais consciência da criação de Deus e ter Ele próprio a nascer ou se fazer mais presente dentro da tua alma. A dor que se sofre com a perda dos entes queridos, todos passam, pobres e ricos. No entanto, os que sofrem mais são os mais ignorantes acerca da espiritualidade. Mais uma vez devemos repetir o que o Cristo disse: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Aquele que conhece o destino da alma não vai sofrer com isso e, sim, alegrar-se, por ter ela voltado para a pátria de onde veio, levando experiências e tornando-a entrar em novos cursos, para voltar depois para as lutas que a terra oferece. Somente crescemos começando de baixo e a carne é a primeira escola, onde aprendemos o abecedário da espiritualidade maior. No mundo espiritual, nos enriquecemos de teoria, e na terra passamos a prática do que aprendemos pelo coração. Aos que ficaram sem os seus entes queridos, existe uma consolação que a doutrina dos espíritos lhes dá, a de comunicarem-se com eles, ou com outros de formas diferentes. São milhares e milhares de mensagens que descem do céu à terra todos os dias, afirmando que não existe a morte, falando da reencarnação e da comunicação com os seus entes queridos e dos benfeitores da espiritualidade maior que, além de consolar, aparecem instruindo os encarnados acerca de tudo o que precisam para viver bem. A literatura espírita vem trazer a verdade ao mundo, por ter Jesus à sua frente, inspirando seus novos discípulos para dizerem e viverem essa verdade. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. João 4:30. Precisamos sair da cidade poluída das nossas preocupações e vir ter com Jesus neste encontro de maior entendimento, para aprendermos a amar, porque somente esse amor com Ele nos leva à paz de consciência. A própria sabedoria, para ser divina, deve nascer do amor. Se amarmos a Deus em todas as coisas, esqueceremos as perdas temporárias, por ser a vida eterna e sermos todos irmãos. Capítulo 17. Livro dos Espíritos, questão 935, Comunicação com o além-túmulo. A comunicação com os espíritos não pode ser profanação, por estar de acordo sem a lei natural. Desde a formação do mundo, a mediunidade existe em tudo que se possa verificar. Ela é a própria vida circulando dentro das vidas. O que é que não se comunica? Pois, entre os espíritos a comunicação é mais perfeita e necessária. Jesus veio nos mostrar a mediunidade abertamente, sendo médium de Deus para a paz de todos os seres. Todos ganharam com a estadia de Jesus na terra, todos os reinos da natureza, principalmente os homens e espíritos desencarnados que vivem na atmosfera do planeta. Não pode existir profanação quando se respeita a lei. Ainda mais,
Podes verificar, como no caso de O Livro dos Espíritos, o que o mundo espiritual ensina aos homens, que é o mesmo que Jesus ensinou, acrescido de alguma coisa a mais, pela maturidade dos que se encontram na carne à espera de consolo e ensinamento espiritual. Podes analisar as mensagens e a tua razão responderá qual o produto das comunicações. Quando fazes uma viagem e deixas para trás os teus entes queridos, logo não procuras comunicar-te com eles. Assim fazem aqueles que partiram para o mundo espiritual. A saudade traça caminhos, de maneira que o amor deseja falar aos corações que ficaram só espíritos, pelas faculdades dos próprios homens, se comunicam para dar notícias de consolo e instrução para os que deverão segui-los mais tarde. Qual é o coração que não deseja ouvir sua mãe querida que partiu para a espiritualidade, seu pai, seus irmãos e parentes, amigos e companheiros? Assim são eles do outro lado da vida. Estão ao lado dos que ficaram, e desejam falar-lhes, contando por vezes suas aventuras depois do túmulo. Ser-nos-á de grande valia a permanente comunicação com os seres angélicos, porque eles nos trazem a certeza da vida em todas as dimensões do universo, capacitando os homens a sentir e a trabalhar para a sua própria melhora espiritual. Não deves confundir espírito com o subconsciente, como nos falam abertamente os materialistas. Eles desejam modificar as leis naturais, no entanto, estão iludindo a si mesmos. Deus é sabedoria e suas leis são perfeitas. É justo que a ignorância não possa compreender o que não se encontra ao seu alcance. Os luminares da espiritualidade maior perdoam as ofensas e toleram os ignorantes, por saberem que eles não sabem o que fazem. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Lucas 12:57. São os tais que usam o raciocínio, sem participação da intuição. São cegos que desejam conduzir cegos. Os espíritos que consagram afeição aos homens, têm prazer em atender a todos, e os espíritos puros têm afeição por toda a humanidade, trabalhando para o bem-estar de todos os povos, tendo Jesus como guia e pastor de todo o rebanho. A comunicação é, pois, uma lei eterna. Se os homens não se comunicassem entre si, o que resultaria? E se Deus se afastasse da sua criação? A comunicação é força poderosa do próprio Criador, para sustentar a criação. Parte do Senhor a seiva divina para a glória da vida. Mesmo que os sépticos não queiram, continuamos a falar com a humanidade, desejando a ela paz de consciência e o amor no coração. Capítulo 18, Livro dos Espíritos, questão 936. Dores inconsoláveis. As dores inconsoláveis da separação pela desencarnação, vêm pela falta da devida compreensão. Para o espírita, isso não pode acontecer, pois ele é consciente de que a vida continua depois do túmulo e que os chamados mortos podem se comunicar com os vivos. Desta forma, já se estabelece entre os dois planos de vida a consolação. Foi neste sentido que Jesus, para ajudar a humanidade, disse o apóstolo João, anotou, no capítulo 14, versículo 16, que enviaria outro Consolador, para ficar conosco eternamente. Essa consolação, essa volta, foi pela doutrina dos Espíritos, que faculta igualmente a instrução para a humanidade. Quando o espírito se encontra no mundo espiritual, ele tem saudades igualmente dos que ficaram na terra, mas espera-os no mundo da verdade para se juntarem, com outros ideais e, possivelmente, retornarem juntos ao mundo. Não há necessidade dos que ficam sentirem dores inconsoláveis. Os que sofrem com a separação, é por ignorarem todos os acontecimentos espirituais. Se tu, que sobrevives àqueles que te são queridos, te inquietares pela separação, cuida de ouvir que essa separação é temporária, e o amor verdadeiro os reunirá novamente no mundo espiritual, se a revolta não empanar teu coração. A desencarnação é processo movimentado pela lei de renovação dos sentimentos, e Deus deseja que assim aconteça,
para que as criaturas possam libertar-se da escravidão, principalmente dos bens materiais e do apego às pessoas. Ninguém é de ninguém, todos somos iguais e devemos amar acima de tudo somente aquele que nos criou, porque amando a Deus estaremos, por força da lei, amando aos nossos semelhantes. Se desejas ficar mais perto dos que partiram, tem confiança em Deus e ora por eles. Se lamentares sua partida, desprenderás do teu coração forças negativas que podem prendê-los e fazê-los sofrer. Sendo espírito superior, ele é o que é, mas, mesmo assim, sente a inferioridade daqueles seus que não compreenderam a lei de renovação da vida, da lei das trocas das vestes físicas. A tua revolta pode te fazer ficar distante dos teus entes queridos. Passa a alimentar a ti, espírito, daquele alimento divino, onde o amor é a base e a caridade o suprimento. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. João 4:34. Deves esquecer-te dos lamentos ante uma desencarnação, processo esse para o próprio bem dos que partem e treinamento para os que ficam. Desde quando existem encarnados na Terra, existem partidas. Por que não nos acostumarmos com a realidade? O alimento do espírito é mais sutil do que o alimento do corpo, e Jesus nos ensinou como alimentar a alma. O melhor alimento para ela é o amor. Quem ama verdadeiramente, não blasfema, nem ignora as transformações necessárias, das quais a natureza é o agente. Não deves apegar-te à lembrança dos que já se foram. Certamente que não podes esquecer a gratidão pelo que recebeste dos corações que amas, com os quais viveste muito tempo, mas não tanto a ponto de chegar a certos distúrbios emocionais. Oremos por todos, que todos oram por nós. Diante da doutrina espírita, não há dores inconsoláveis, porque ela é o remédio para todas as dificuldades e todas as dores. Basta recorrer a ela nas horas mais difíceis, que se encontrará consolo. Capítulo 19, Livro dos Espíritos, questão 937, Ingratidão. A ingratidão nos teus caminhos será sempre um modo de testar teu coração na confiança em Deus. Compete à alma não fugir do problema surgido à sua frente, mas resolvê-lo. Certamente que a ingratidão fere, por vezes até aos espíritos de ideias nobres. No entanto, eles buscam no coração e na caridade os meios de se livrarem desse magnetismo inferior lançado pelos ingratos. Por estes, deve-se orar com sinceridade, pois são mais sofredores e precisam da nossa compreensão. Jesus já disse antes que eles não sabem o que fazem. Verdadeiramente, a ingratidão é um teste para os teus sentimentos de amor e somente o trabalho no bem comum, o amor e a caridade podem e têm o poder de desfazê-lo, transformando-o em alegria e desejando que o ingrato conheça a verdade. Ninguém resiste ao amor, ele é a força que transmuta o ferro em ouro, que transforma o coração que odeia, em músculo divino que ama verdadeiramente. A ingratidão vem do egoísmo, como filha de tal desvio e sai por aí ofendendo corações despreparados. Mas, quando ela encontra o amor, se desfaz pelas bênçãos de Deus, cedendo lugar ao desprendimento, filho da fraternidade, e a alma reconhece que somente Jesus tem o poder de guiar seu rebanho para o ambiente de Deus. Não deves desejar, mas o egoísta encontrará nos seus caminhos a percorrer corações endurecidos, pela justiça não imposta por ele, porém, pela natureza. É lei colhermos o que semearmos. Lembra-te dos grandes personagens que estiveram ou estão na terra, sofrendo as calúnias dos ingratos e que, no entanto, continuam amando a todos eles. São felizes, por postarem-se acima do mal, das injúrias e da maldade. Copia seu procedimento. Essas almas se encontram em todas as religiões, nas ciências e filosofias espiritualistas. São cidadãos universais, que já não usam como capas nenhuma das condições humanas, mas somente o amor, a caridade. As suas vidas são o evangelho aberto, qual a natureza a nos dizer,
para tudo e para todos, da paz de Deus. São como a chuva e o sol, o ar e a água. Não escolhem por onde passam para fazerem o bem, sendo eles o próprio bem circulando pelos canais do Cristo. Quando esses personagens saem do barco da carne, os próprios inimigos os reconhecem como benfeitores da humanidade. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Marcos 6:54. O povo sempre reconhece aquele que somente trabalha para o bem comum e que nunca exige nada para si. Eis aí a alma iluminada pelo amor de Deus. Façamos o mesmo, de modo a sermos uma fração de Cristo no coração da terra e nos seus de todas as almas filhas de Deus, no esquema da luz. Para consolo dos que são apedrejados, é bom nos lembrarmos de que Jesus, quando andando na terra, amando, foi injuriado, apedrejado, cuspido, interpretado como salteador e inimigo, mas que nunca se desviou do seu roteiro, e para provar a certeza que ele tinha de amar, cedeu sua vida na cruz, eternizando o bem e ainda perdoando a todos sem julgá-los como malfeitores, entendendo que aqueles que o agridem não sabem o que fazem. Não te admires de acontecer o mesmo contigo, são testes por que deves passar, dando-te segurança por dentro, para tua missão junto aos que ignoram a paz. Não precisas mais de recompensa, a não ser o bem que fazes aos outros. A tua consciência responderá pelo que semeias. Se o céu, como diz Jesus, está dentro da alma, busca esse céu do modo que a lei determina, e sentirás a felicidade penetrar em teu coração. A ingratidão, de certa maneira, é uma prova para a perseverança no bem e oportunidade para o perdão, esquecendo as ofensas. Sejamos fortes em Deus e brandos em Cristo, que o resto vem por acréscimo de misericórdia, e quando a luz acender em nosso coração, por muito amarmos, estaremos livres de todas as investidas daqueles que nos respondem pelo bem que fazemos pelas ingratidões. Novamente falamos, eles não sabem o que fazem. Capítulo 20, Livro dos Espíritos, questão 938, Homem de Coração. O homem de coração abençoado pelos sentimentos mais puros já recebeu a sua recompensa. Mesmo que ele seja envolvido pela ingratidão dos contraditores, a sua fé o isola desse magnetismo corrosivo das trevas, e a luz que nasce do seu coração, pelo exercício do amor, o faz ser feliz, na felicidade de Jesus. O bem que o homem de coração faz, garante a sua paz, estabilizando sua consciência, no clima da verdadeira felicidade, e esse homem sabe que o bem que faz, se não é reconhecido pelos homens, o é pelos espíritos puros que sempre trabalham com Jesus para a paz de todas as criaturas. Os ingratos, no correr dos anos, sempre recebem a mesma ingratidão, pelas sementes que semearam na lavoura dos corações. A justiça de Deus é lei que se cumpre em toda parte da criação. Se deres amor, receberás amor. Se praticares a caridade, receberás o mesmo. Se proporcionares alegria, não há outro caminho. Assim acontece com tudo mais na pauta da vida. Decepção alguma tem o poder de nos esfriar no exercício do bem. Para o homem consciente da verdade, as decepções são estímulos para a continuidade nas diretrizes da fraternidade. Devemos entender o que é correspondência espiritual. É sempre corresponder ao bem que se recebe, mas nunca fazer o mesmo no tocante ao mal. Quando alguém te ofertar um sorriso, faz o mesmo nas linhas da fraternidade, seja no mesmo momento ou depois, com uma pessoa ou com outra. Procura ser afetuoso com os idosos e com as crianças, e parcimonioso com a juventude e certos adultos, quando notares desvirtuamento do caminho. Deves orar e vigiar, como ensinou Jesus. A oração é mais fácil de ser exercitada, no entanto, vigiar é mais difícil em todos os pontos de vista, porque o raciocínio deve ficar ativo minuto a minuto. Estás passando, no mundo da carne, por momentos de decisões.
A humanidade se encontra em duras provas e deve sair ileso de certas investidas das trevas, quando for cercado por ela. Lembra-te do Evangelho quando diz que até quanto aos escolhidos, muitos destes serão enganados. O momento por que passamos é o mais difícil para a manutenção dos sentimentos elevados, porque foi dado aos espíritos menos elevados a oportunidade, por misericórdia, de voltarem à Terra neste ciclo que se encerra, para que eles tenham a oportunidade de acordar do sono da indiferença moral. A evolução ou despertamento espiritual sensibiliza mais as criaturas de modo que, logo que pensa, está sujeita a fazer. Assim, pensam alguns em recuar, voltando à insensibilidade. No entanto, não pode haver regressão dos valores morais e espirituais. O lema da espiritualidade maior é avançar para sentir as claridades da vida maior. É conhecer a verdade, recebendo dela sua estabilidade divina, mesmo no coração humano. Todas as investidas dos irmãos menos esclarecidos, todas as pedradas que levas vivendo no bem, todas as injúrias sofridas, dar-te-ão forças novas, estando com Jesus, para te colocares acima dos ofensores. Não percas a fé que ela, sendo a substância da coisa pensada, no dizer de Paulo, é força de Deus no coração humano e espiritual. A natureza deu ao homem a força do amor, e quando ele passa a amar sem condições, acontece como o que sucedeu com o mestre dos mestres. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixassem tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam saíam curados. Marcos 6:56. Esse deve ser o proceder do homem coração, daquele que ama Deus em todas as coisas, e como exemplo devemos, por gratidão, lembrar Francisco de Assis. A natureza nos dá tudo nesse caminho, e a doutrina dos espíritos não faz outra coisa a não ser revelar as leis de amor para os nossos corações famintos por esse alimento de vida. Podes tocar em todos pelos dedos dos sentimentos e ajudar a despertar a muitos do sono em que se encontram, que Deus e Cristo farão o resto para a paz de todas as consciências. Capítulo 21, Livro dos Espíritos. Questão 939. Antipatias. O ser humano se engana constantemente, principalmente no tocante ao amor. É preciso analisar mais a chamada sintonia que, no fundo, é o próprio amor. Ele faz parte de uma escala imensurável, cada degrau corresponde a um estado de alma, e a subida vai nos mostrando que ela é infinita, assinalando as posições das criaturas e fazendo-as sentir a verdade na sequência da subida. Ao se encontrar uma criatura, principalmente do sexo oposto, pode-se sentir imediatamente uma grande afeição, que tanto pode ser pela presença física, quanto pela espiritual. Compete a cada indivíduo ser cauteloso em mostrar o que está pensando e sentindo naquele momento, para não cair em contradições. Certamente que em muitos casos, encontramos pessoas pela primeira vez e sentimos antipatias por elas. No entanto, com o decorrer do tempo, modificamos nossos sentimentos, passando a amar tais criaturas, bem como se dá o contrário. A razão nos fala que tudo isso constitui processo de despertamento espiritual, e que não vamos permanecer sentindo antipatia. O nosso futuro é amar e nos confraternizar com todos os seres deste mundo em que moramos temporariamente e dos outros, tanto quanto de todos os reinos da natureza. Devemos amar a Deus, como já falamos alhures, em todas as coisas, que essas coisas respondem a esse amor em sua dimensão de vida. Não deves te sentir culpado por teres antipatia por alguém, deves, sim, compreender esse sinal como sendo um aviso do que ocorre por dentro da tua vida. O que tens a fazer é buscar mudar na tua intimidade e esforçar-te para tal, que a própria natureza te ajudará na superação dos obstáculos naturais. Esses conflitos são normas de despertamento dos valores internos. Não deves tampouco culpar as entidades mal informadas sobre a verdade. Elas estão igualmente procurando,
como todos nós, a verdade para se libertarem das incompreensões. Ao encontrares novos companheiros e a antipatia surgir, é um sinal pedindo para parares e meditar, até que se abram em teu entendimento vários processos da vida para nos educar e instruir. O próprio amor à primeira vista deve ser moderado. Em tudo, a posição de equilíbrio nos mostra melhores resultados. Todas as paixões ardentes vêm de fonte mal informada, e todas as paixões desenfreadas nascem mais da matéria e pedem modificações. O homem elevado é sereno em tudo que faz e pensa. Ele ama, na mesma serenidade, a Deus em tudo. Certamente que existem muitas modalidades de afeições. No entanto, tudo vem do Espírito. Somente Ele, na posição de encarnado, ama ou odeia. Quando o Espírito se liberta do corpo na desencarnação, a matéria se funde na própria matéria, desfazendo-se da forma. Os elementos buscam seus iguais, fundindo-se e se transformando para sua grandeza. Na própria matéria existe a antipatia dos elementos, que vibram em diferentes ordens. Em muitos casos, que podem ser comprovados, muitos que amam e que se diziam felizes em tais momentos, passam a odiar. Entre mentes, com a compreensão da vida, com o passar dos milênios, passam a amar novamente, eternamente, pois esse é o caminho, a verdade e a vida para todas as criaturas de Deus. O ódio é transitório, o amor é eterno, em tudo que existe. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. João 5:3. Na vibração do ódio somente existem cegos, coxos e paralíticos, mas, com Jesus, em se referindo ao amor, à simpatia, todos se curam da cegueira, das enfermidades e dos defeitos físicos, vivendo nas linhas da perfeita harmonia de vida. Podemos afirmar que todos os acontecimentos contraditórios que se passam na vida da alma, são necessários para que ela chegue à região do amor, passando a amar. Não podemos julgar a ninguém porque deixou de amar determinada criatura de quem antes tanto gostava. As próprias ilusões são lições, para nos mostrar o verdadeiro caminho. Todos passam por essas diretrizes. Os espíritos elevados sabem disso, por isso não julgam. Capítulo 22, Livro dos Espíritos, questão 940. Viver juntos. Viver juntos é a tarefa árdua, por estarem os homens em nível de provas e expiações. Quase sempre não estão em sintonia perfeita uns com os outros, e nesta falta de simpatia é que vêm os desencontros espirituais. O que fazer neste caso? Daí é que surgem as oportunidades valiosas para o desabrochar dos valores espirituais que dormem dentro de cada um, bem assim para sentir a assistência dos benfeitores da vida maior, capaz de nos ajudar a acordar os tesouros na intimidade dos corações. Segue-se daí, que o mundo é uma escola de vida, que serve à ascensão do espírito, de modo que esse reconhece e viva a verdade. Viver juntos, na atmosfera terrestre, pode ser muita coisa, como reajuste do casal, bem como a dos filhos, se os tiver, bem como de parentes e amigos. São processos de despertamento das almas, no que tange à evolução. O espírita deve conhecer essas faces da vida, é sua obrigação recolher todas as forças na fonte interna dos sentimentos e compreender o que deve ser feito para a paz do lar e o comportamento correto dos filhos. Quem se desespera, acende fogo na lenha dos próprios sentimentos em desacordo. Deve procurar a solução no Evangelho de Jesus, que ele, além de ser a vida, é a verdade e o caminho para todos nós. Negá-lo, é desprezar a felicidade. A consciência em Deus nos pede paciência, trabalhando sempre para o aperfeiçoamento das nossas qualidades, que não se encontram longe, mas vivem no íntimo de nós mesmos. As uniões desencontradas são testes na avaliação das forças. Quem não as teve? Todos, em várias vidas que se sucederam, se não neste mundo, em outros, mas o processo é sempre o mesmo em toda parte.
Fomos criados iguais, por isso somos todos irmãos, essa é a verdade. Não existe ninguém que comece a amar com perfeição logo nos rudimentos da vida. Ele se inicia pelo interesse, depois passa pela necessidade, depois paixão, e vai se elevando até atingir o amor verdadeiro, obedecendo à lei universal que nos dá a vida. A vítima que pensamos ser aquela que sofre mais nessas uniões em desencontro, é a que mais precisa acordar, pois ninguém recebe o que não merece. Sendo lei da justiça, estamos todos no aprendizado da vida, recebendo somente o que suportamos e enriquecendo nosso celeiro cada vez mais. Aquilo que semeamos, colhemos onde estivermos. De fato, sofremos resgatando feitos e acordando valores como processos de elevação. No entanto, tudo isso não fica perdido na escrita divina. No somar das coisas em nossos caminhos, vem o resultado pelas mãos de Deus, aquilo que nos convém, pelo amor daquele que tudo fez com justiça em nosso favor. Deus não deixa seus filhos entregues aos vendavais das agressões, sem que esteja dirigindo os nossos destinos. Não deves temer os acontecimentos, porque Jesus, como pastor do rebanho que se encontra na terra, sabe o que fazer em todas as circunstâncias, e nunca pediu opiniões aos doutos do mundo, sobre como deveria proceder. Quando precisares de ajuda, recorre a Deus, aquele que criou todas as coisas e é consciente de todos os teus atos. O Espírito, com efeito, somente desperta seus valores pela dor, sem exceção, e ela se divide em milhares de feições, de acordo com as necessidades de cada alma. Porém, nunca vem aos nossos ombros os fardos que não suportamos. O equilíbrio procede da fonte criadora, e é por isso que não devemos temer os acontecimentos em nossos caminhos. Somos todos servos de Jesus, e Ele nos pede, na posição que ocupamos, de já um pouco despertos, para amarmos a Deus em todas as coisas, para sermos bem-aventurados. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mateus 24:46, ou seja, trabalhando na intimidade, na reforma moral em todos os seus pontos cardeais, de modo que a luz de Deus, sendo usina central de todas as vidas, possa ser de luz, na sustentação para a eternidade. Nesse clima de fraternidade, passamos a viver juntos com verdadeiro amor. O que passamos antes for necessário a um aprendizado como processo de despertamento para a vida maior, quando a consciência permanecerá imperturbável, mesmo dentro das maiores lutas. Capítulo 23, Livro dos Espíritos, questão 941, Temor da morte. O medo da morte procede de variadas fontes, que por vezes desconheces. Uma delas nasce de certos compromissos assumidos quando do preparo da reencarnação, e que ainda não foram totalmente cumpridos. Todavia, esse temor à morte nasce igualmente da orientação errônea dada pelos pais, na crença de inferno, ou fogo eterno, enquanto o que existe realmente são as regiões umbralinas, para a permanência transitória do espírito equivocado ou devedor. Esse condicionamento apega-se ao sensível ambiente dos sentimentos e aflora na mente como um visgo que faz sofrer os mais sensíveis. O Cristo é o vencedor da morte. Vejamos no seu Evangelho que ele disse que voltaria no terceiro dia, e se fez visível depois do túmulo, para a alegria de toda a humanidade. A doutrina dos Espíritos, sendo a continuação dos ensinamentos de Jesus, focaliza, com ricos argumentos e práticas irrefutáveis, que ninguém morre. A vida continua em todas as direções do existir. Muitos religiosos e espiritualistas temem a morte, pelo que já falamos, pelo condicionamento do que aprenderam, pelos livros equivocados e pelas histórias de fantasmas que ouviram. Mas, o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, aparece no cenário do mundo matando a morte. Por ele tudo é vida, e vida com abundância. As velhas religiões estão caducando,
apegadas sempre a velhos conceitos. Como se encontram agarradas à letra que mata, se não se modificarem, o tempo se encarregará de destruí-las. Muitas delas já modificaram um pouco, devido a sentirem a presença do espírito imortal inspirando seus postulados pelos processos da mediunidade. Os teólogos dos velhos campos da fé estudam o espiritismo e, se o condicionamento é a lei universal, principalmente o condicionar o bem, eles estão sendo envolvidos na verdade sem o pressentirem, e o resultado se encontra visível nas pequenas mudanças operadas nos seus conceitos. Quem está no leme dos destinos humanos é Jesus, e ele não violenta consciências. Entretanto, deixa que a verdade apareça. Quando o fruto se encontrar maduro, deixa que a água surja, quando o poço estiver pronto. A morte está cedendo lugar à vida, que é muito mais interessante. Não podemos dizer que não teve valor o medo da morte, tudo tem uma razão de ser e esse medo evitou muitos dissabores aos espíritos ignorantes. Porém, chegou o momento das velhas crenças modificarem seus conceitos, abraçando Jesus em espírito e verdade. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. João 5:45. As religiões do passado se enfraquecem cada vez mais, pelas suas imposições de velhos conceitos alimentados pela ignorância, por não saberem discernir o que existe de real nos velhos escritos, que foram feitos para um povo ainda ignorante sobre as leis espirituais. A Bíblia é um livro importante, mas para quem sabe entendê-la. Nas mãos de fanáticos, ela é uma pedra de tropeço e uma fonte de temor para as criaturas ainda em estado de espírito infantil. Entretanto, o Novo Testamento vem fazendo mudanças, devido à época de sofrimentos porque a humanidade passou. E Jesus prometeu um outro Consolador, que veio na forma de uma doutrina, ajustar consciências e dar novo ânimo às almas, mostrando um céu mais próximo e uma vida mais saudável para a humanidade. A morte está cedendo lugar à vida e a vida nos mostra grandes esperanças. Os mortos que agora dormem, que devem acordar pelos sons dos clarins da eternidade. Podes dizer com alegria: viva Deus! Viva Jesus! Viva a vida, dentro da qual estás, pelas vias da caridade. Capítulo 24, Livro dos Espíritos, questão 942, Ser feliz na Terra. A felicidade das criaturas já começou, e ela se nos mostra pela consciência da vida que todos temos. Já pensaste nos dons aflorados que temos? Vejamos os nossos sentidos, eles crescem como plantas de Deus, fecundando valores e fazendo estender como promessas nos nossos caminhos, a felicidade que temos de pensar, de criar imagens, a faculdade de falar, dom maravilhoso que Jesus usava dando vida a todas as criaturas, o sentido da audição, das sensibilidades e da capacidade de amar. E nesta sequência, pode-se notar os princípios da felicidade que avançam em todas as direções, a nos dar a esperança do céu que não se encontra longe da consciência. O que se deseja mais? A felicidade completa virá somente depois. Ela é a soma de todas as outras, que deverão cada vez mais aumentar e iluminar-se com a presença de Jesus no coração da alma. Todos falam em felicidade e verdadeiramente aspiram a este estado da alma. No entanto, é como um enfermo que almeja recuperar a saúde, mas que não se esforça para tomar o medicamento que o conduzirá à cura. O Espiritismo com Jesus nos mostra os caminhos grandiosos, de modo a conquistarmos os passos da felicidade real. Porém, a demora faz os menos avisados esmorecerem nos caminhos, mas Deus não se aborrece com seus filhos. Ele nos dá novas oportunidades, que serão reconhecidas pelo tempo, de modo a nos erguermos para cima e para o alto à procura desta paz tão falada e vivida por certos espíritos. Existe a felicidade, no entanto, é preciso que nos esforcemos no campo da conquista espiritual e, se todos somos irmãos, os que já se encontram nos campos elíseos,
respirando no clima do amor, sabem que os que se encontram na retaguarda, algum dia chegarão lá, pelos mesmos processos que eles enfrentaram. Somente o amor conduz o espírito a estas instâncias de luz, que se encontram